a aprovação da securitização das dívidas agrícolas, né? O projeto de lei 5.122, que autoriza a criação de uma linha especial de financiamento com recursos do Fundo Social para refinanciar as dívidas dos produtores rurais atingidos por eventos climáticos extremos, a chamada securitização das dívidas rurais. Isso foi aprovado na quarta-feira passada, na Câmara dos Deputados. Esse projeto, que prevê, então, o refinanciamento das dívidas rurais e CPRs, abrange parcelas vencidas ou vincendas de financiamentos e cédulas de produtores rurais, chamadas CPRs, né, contratadas até 30 de junho de 2025, incluindo aquelas já renegociadas ou judicializadas. Bom, esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado, né? Onde ele está tramitando, né? E o projeto que trata de refinanciamento das dívidas e altera outras leis relacionadas. Ele visa, então, oferecer soluções para os produtores rurais que enfrentam dificuldades financeiras devido a dívidas contraídas através do crédito rural, especialmente aqueles afetados por calamidades públicas, como secas e estiagens, né? Ele está na tramitação do Senado. E a gente está na expectativa de como vai ali tramitar. Houve uma expressiva votação na Câmara dos Deputados, maciça votação, né? A grande maioria aí votou favorável ao projeto. Eu estou sem os números aqui agora, aliás, eu tinha notado, mas não estou localizando. Mas foi muito forte a votação, em alguns aspectos até surpreendeu, né? E se tem agora a expectativa do que vai acontecer no Senado. Quem tem repercutido isso conosco, a gente conversou inclusive com o autor do projeto, o deputado Pedro Westphalen aqui, mas também temos tido a possibilidade de acompanhar a questão relacionada a esse tema através do SOS Agro, através da Grazi Camargo, que é a liderança desse movimento, dessa mobilização, é produtora rural e tem nos auxiliado aí a entender um pouco de como está acontecendo o processo. Eu sei que ela participou aí no final de semana em Santiago, numa mobilização grande que teve lá, e ela está em contato conosco nesse momento ao vivo para a gente avaliar um pouco junto com ela, receber essas informações do que está acontecendo e a expectativa do que deve acontecer daqui para frente. Grazi Camargo, bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia, ouvintes. Estou em deslocamento para ir no Tratoraço em São Miguel das Missões, por isso novamente estou no carro. Que é bom. Bom, lhe agradecemos novamente pela gentileza nessa correria toda aí, você dando atenção à nossa audiência do PAC, em nome de quem nós agradecemos. Grazi, rapidamente, só para a gente botar o assunto. O que aconteceu de quarta-feira para cá? Como é que vocês têm visto essa aprovação lá na Câmara dos Deputados? As mobilizações que está acontecendo, você está falando que terão uma agora, em que você está se deslocando, e a expectativa no Senado. Bom, ficamos imensamente gratos, né, por ter 346 deputados federais que aprovaram o projeto que viabiliza o alongamento das dívidas dos produtores rurais em 10 anos, com 3 anos de carência, com um juro de 3,5, 5,5 e 7,5, de acordo com o enquadramento de cada produtor rural. Esse projeto permite não somente com que os agricultores do Rio Grande do Sul, mas também de outros estados, possam estar alongando, renegociando suas dívidas, desde que tenham os critérios atendidos, né? Critérios como, por exemplo, num período de 5 anos, o município ter decretado emergência ou calamidade por algum tipo de intempérie climática, estiagem ou enchente, tem que ser duas. O município tem que ter tido um percentual de prejuízo e os bancos também têm que ter, se eu não me engano, 30% da carteira com produtores que estão renegociando ou inadimplentes. Então, esse projeto vai sim viabilizar o fôlego que a gente tanto pediu para o governo federal durante esses 14 meses. E agora o nosso empenho vai se voltar ao Senado, né? Qual é o processo daqui para frente? No Senado, começa-se tudo novamente. Nós temos que sensibilizar os senadores, levar o entendimento desse projeto. Claro que a gente já tem alguns senadores que sabem, como Tereza Cristina, que estava conosco no plenário lá na Câmara Federal, o senador Reins, o senador Mourão, o senador Paim, mas a gente precisa da grande maioria. Então, a gente precisa de 41 votos para que esse projeto seja aprovado no Senado. Precisamos também de um relator. Gostaríamos muito que fosse o senador Reis, né, já que ele está com a gente durante todo esse tempo. Não temos a certeza se vai ser ele.
E após essa sensibilização dos senadores, esse entendimento de que esse fôlego não é somente para os agricultores do Rio Grande do Sul, mas para todos os agricultores do Brasil que precisarem, precisamos sensibilizar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele precisa pautar o projeto para que o projeto vá à aprovação, vá para a votação, né, para ser aprovado. Após ser aprovado, nós precisamos que o presidente Lula aceite, né, que ele sancione esse projeto de lei para virar lei. E se caso isso não acontecer, se ele vetar, ele tem 15 dias para aprovação ou veto. E se ele vetar, a Câmara pode derrubar o veto. Então, ainda é um caminho longo. Nós vencemos somente uma batalha e nós precisamos vencer mais 3, né, dentro desse processo, até que isso realmente atenda a necessidade dos produtores rurais. Graziele, a gente viu algumas imagens e áudios seus, junto com os seus colegas lá no Congresso, de euforia, né, no dia da votação na quarta-feira passada. Hoje estamos ouvindo uma voz um pouco mais contida, digamos assim, mas transmite uma certa preocupação com relação a como vai transitar no Senado. Os 346 votos favoráveis, a gente conhece o discurso, ouvimos aqui. Quem votou contrário? Quantos votaram contrário na Câmara? E qual o argumento de votar contrário a esse projeto, Grazi? Bom, uma deputada que estava conosco lá, que é a Maria do Rosário, momentos antes de entrar na votação, ela veio e falou com a gente, estava eu e mais meninas do SOS. Antes dela entrar, a gente pediu apoio, ela disse, não, eu estou com vocês, eu sei o quanto vocês estão precisando, meninas e tal. Aí ela foi, né, para o plenário e acho que ela leu o conteúdo do projeto de lei. E a alegação que se tem é que o recurso que vai precisar equalizar todo... Opa, nós tivemos um corte aí, não sei se está nos ouvindo, Grazi. Oi, tivemos e o Fundo Social... Tá me ouvindo? Agora retornou. Tivemos um corte até esse momento. Estou lhe ouvindo agora. Tá. Não, a alegação que se tem é que o recurso para equalizar esse alongamento virá do Fundo Social. E o Fundo Social seria para educação e para habitação. E a gente explicou para ela, para a deputada Maria do Rosário, que não era só para isso. O fundo tem 7 critérios. Ciência, tecnologia, habitação, educação, mitigação de mudança climática, catástrofe e mais um que eu não lembro. E o Rio Grande do Sul estaria se enquadrando em 2 critérios. E nós explicamos para ela que esse dinheiro não é dado, é emprestado e pago com juros, que o valor iria voltar para a União. E aí ela alegou que ela não poderia fazer isso, porque ela é professora, porque ela estaria tirando dinheiro da educação, enfim. Nós agradecemos a ela, dissemos na ocasião que nós entendíamos a posição dela, e principalmente porque ela voltou lá falar com a gente antes de dizer não. Ela foi se explicar o porquê que ela, né, não poderia votar um sim, porque que ela não estaria concordando com esse projeto. Então, a grande alegação que se tem e que se teve neste dia é que 30 bilhões seria muito dinheiro para os produtores, que isso não seria para a agricultura familiar. Só que o que acontece é que os deputados não têm números, né, principalmente da economia do Rio Grande do Sul, para eles entenderem que somente o ano passado, com a enchente, nós perdemos 100 bilhões. E que o que está sendo pedido, os 30 bi, seria para todos os produtores do Brasil, não é só para o Rio Grande do Sul. Enfim, graças a Deus, nós já tínhamos falado com lideranças de outros partidos e tivemos essa aprovação. Mas então, agora a nossa preocupação é fazer com que o Senado tenha esse entendimento, que não é só para os gaúchos, e sim para todos os produtores que tiveram prejuízos por causa de enchente ou de seca no período de 5 anos, né? Porque a gente está vivendo a mudança climática e precisa se fazer alguma coisa. E dentro desse projeto também tem essa questão de vamos mitigar, como que nós vamos nos proteger daqui para frente. Então, isso a gente está levando, vai levar para o Senado
A partir da primeira semana, do dia 4 de agosto, o SOS vai estar em Brasília, vai ficar lá um período longo, aproximadamente 2 ou 3 semanas, para poder levar esse esclarecimento, né? E também fazer o apelo a todos eles, da mesma forma que a gente fez para os deputados. Então, só o que nos deixa, assim, um pouco, eu não digo que preocupados, porque a gente sabe que se o projeto aprovou na Câmara, ele também vai ser aprovado no Senado. A questão é essa da gente levar o esclarecimento de que não é somente para produtores do Rio Grande do Sul, e sim para todos, e que um dos critérios é que o produtor pode ter até 10 milhões de dívidas renegociadas. Então, o até 10 milhões significa 100 mil, né, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, e assim por diante, porque é de acordo com o tamanho e a escala daquele produtor. E é isso que a gente tem que levar o esclarecimento e entendimento para todos os senadores. Sem dúvida. Aliás, quero parabenizar a vocês do movimento, porque a vitória foi muito expressiva no Congresso, lá junto aos deputados federais. E isto poderia diminuir o ímpeto da busca de levar essas informações. Vocês não perderam esse ímpeto, vocês estão fazendo mobilização, você está se deslocando agora para ir na região da fronteira ali, estarão indo a Brasília para estar junto dos senadores, porque poderia pensar assim, olha, a vitória foi tão grande nos deputados que os senadores não deverão reverter essa posição, até para não contrariar a grande maioria dos parlamentares. Mas e também a questão da sanção presidencial, que se vencer no Senado e for expressiva também, fica muito difícil do Executivo vetar um projeto que seja aprovado por maioria. Quer dizer, vocês continuam no mesmo empenho como estavam antes dessa vitória aí na Câmara. Sim, a gente entende que é uma batalha por vez, né? A gente precisa levar esse esclarecimento. O agro tem um problema muito grande, que é a falta de comunicação, e a gente não consegue mostrar para todo mundo qual é o processo, o porquê que aconteceu, né? Tudo que aconteceu e por que nós estamos nessa situação hoje em dia. Mas nós temos a certeza de que, trabalhando muito bem, o governo federal, que sempre atendeu os pequenos produtores, não vai abandonar os pequenos produtores nesse momento. No Rio Grande do Sul, 80% dos agricultores são agricultura familiar. Dentro dessa parcela, nós temos um percentual de mais ou menos 40%, 50% desses produtores que precisam renegociar suas dívidas, que não conseguiram renegociar as suas dívidas no passado, em função da inadimplência, em função de estarem negativos, porque perderam tudo. Então, nesse momento, a gente acredita que o governo federal vai atender sim, e que ele não vai abandonar não somente os produtores do Rio Grande do Sul, mas do Brasil todo, assim como os produtores da Bahia também, que estão enquadrados neste projeto. Você fala em nome do SOS Agro, mas essa mobilização envolve Farsul, FETAG, ou seja, produtores de médio a grande e pequenos produtores também. Não é o SOS Agro é um segmento, mas vocês têm a Farsul e a FETAG juntos também, né? Isso, não, nós sempre tivemos as entidades e a federação junto conosco. Tanto que nesse projeto, o técnico, né, o economista Antônio da Luz, que é o economista-chefe da Farsul, teve um papel importantíssimo, porque eles conseguiram compilar os dados, eles conseguiram, junto com os outros técnicos, né, formular o relatório do deputado Afonso Ram, que foi muito bem feito, foi muito esclarecedor, e que o governo federal, em reuniões com a Farsul, FETAG, o próprio governo do estado também estava na última reunião semana passada em Brasília, junto com o Ministério da Fazenda, junto com o MAPA, junto com o MDA, todos eles tiveram um entendimento de que esse projeto de lei é sim mais factível, quer dizer, é um projeto que é um arranjo, né, de soluções que com certeza é possível de acontecer. O governo já fez uma sinalização, né, que o recurso do Fundo Social realmente seria para atender essa questão de mitigar mudanças climáticas e de resolver as questões de uma tragédia, como a gente passou, né, no ano passado. Então, isso para nós foi muito positivo, ter essa unidade e essa união. Quando a gente fala dos produtores, a gente está falando de todos os produtores, não somente daqueles agricultores que plantam soja, mas de pecuarista, né, de produtores de feijão, de arroz, enfim, são todos eles que estão no movimento e que estão nas entidades, que estão nos sindicatos,
todos eles estão unidos, a gente está em unidade em busca da solução. Perfeito, muito bem. Bom, revisando o calendário, hoje você está se deslocando para onde e quais os próximos passos aqui no Rio Grande do Sul antes da saída lá para Brasília em agosto? Bom, hoje eu estou indo para São Miguel das Missões, tem um tratoraço que agora inicia às 10 horas, a gente está a 40 minutos, eu imagino, do local. Se eu não me engano, dia 1º tem um tratoraço em Júlio de Castilhos. Depois, no dia 4, o movimento SOS embarca para Brasília. Aí a gente vai ficar até dia 14 por lá para tentar sensibilizar, né, esses senadores e ter com certeza essa sensibilidade deles. Perfeito. Grazi, novamente obrigado pela sua gentileza. Você parou aí para atender a nossa audiência e está se deslocando para São Miguel das Missões. Boa viagem para você, com todo o cuidado que você sempre tem aí no sentido de estar segura. E é claro que a gente espera trazer novamente informações sobre esse evento em São Miguel, sobre o evento em Júlio de Castilhos, sobre a saída a Brasília. Vamos ver se a gente consegue trazer alguns parlamentares, como trouxemos o deputado Pedro Westphalen também na semana passada, que foi o autor do projeto. Enfim, a gente está na busca de informações para trazer à nossa sociedade, aos produtores e à sociedade como um todo, toda essa mobilização que está envolvendo o segmento gaúcho dos produtores, dos políticos, né, dos gestores. Né? A gente sabe que muitos municípios, a FAMURS se associou a essa solicitação também, através dos prefeitos. Enfim, é uma mobilização da sociedade gaúcha e vocês representam muito bem isso, porque o SOS Agro já faz um bom tempo está batendo nessa tecla aí, tentando levar essas informações para quem pode realmente dar suporte, que é o governo federal e principalmente o segmento financeiro, o setor financeiro. Mas, Grazi, eu vou deixar, como é hábito no nosso programa aqui, o microfone à sua disposição, se algo mais você queira colocar à nossa audiência. Senão, o espaço para as suas despedidas, eu espero sejam momentâneas e que tenhamos outros momentos de você junto à nossa programação. Mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Só queria reforçar, né, que os produtores rurais precisam continuarem mobilizados, precisam continuarem estarem unidos, né, para que a qualquer momento a gente sabe que essas negociações são muito dinâmicas, as coisas mudam de uma hora para outra e quando a gente precisar de um reforço, precisar de uma ajuda, a gente vai lá e pede para os produtores, a gente é atendido com certeza e que nesse momento nós vencemos uma batalha, nós temos mais 3 pela frente. Nós vamos tentar acelerar tudo isso, né? Como eu falei, com essa mobilização, mas nós precisamos do executivo. Nós precisamos que o presidente Lula, né, e que o governo federal esteja conosco para que o quanto antes a gente consiga estar com essa solução e que a gente consiga se restabelecer para voltar para nossas lavouras. Agradeço a oportunidade, agradeço o espaço de sempre. Né? E se precisar, pode me chamar que eu posso dar os esclarecimentos. Muito obrigado, Graziele de Camargo, em nome do SOS Agro, que trouxe para você mais informações sobre as mobilizações que prosseguem no intuito de que a lei que agora está no Senado, como já falamos, né, ela foi aprovada a Graziele nos trouxe os números de 346 votos favoráveis à Lei 5.122, que tramitou na Câmara dos Deputados, agora está no Senado, através do projeto de lei que altera a Lei 14.554 e o PL 5.122 de 2023, e também tem também a Lei número 7.827 de 89. Enfim, são várias legislações ali que estão sendo avaliadas e que, em resumo, o projeto visa oferecer aí soluções para os produtores rurais que enfrentam dificuldades financeiras em virtude de dívidas contraídas através do crédito rural, afetadas por calamidades públicas, né, como secas e estiagem, como bem a Graziele já explicou para a gente aqui, atingindo todos os produtores do Rio Grande do Sul que foram atingidos por calamidades e também de outros locais do Brasil, como por exemplo da Bahia.